Então, por isso que o marketing tradicional, aquele marketing que era chamado marketing de brand, né, de marca, aquele marketing que evidenciava a marca e o produto, ele tem perdido muito espaço para o marketing digital, porque a resposta ela é direta, a resposta ela é imediata muitas vezes. E ali a gente já tem condição de mensurar e de criar uma comunidade que, de certa forma, vai consumir aquilo que a minha empresa propaga, aquilo que eu coloco, no caso, para fora. Então, gente, o que as empresas estão fazendo hoje é muito isso. Estão chamando a atenção, não só a empresa, isso não serve só para a empresa, serve também para perfis pessoais, tá? As pessoas chamam a atenção do seu público e chamam a atenção como? Com um conteúdo que atrai aquele tipo de público que, no caso, a empresa, a pessoa quer atrair. Então, se é interessante eu atrair pessoas que têm interesse em relação ao marketing, eu tenho que cada vez falar mais de marketing no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no blog que eu tenho, no meu YouTube, né? Então, cada vez mais eu tenho que falar a respeito daquele assunto que eu acho interessante e que é o foco que vai atrair pessoas, no caso, para as minhas redes, tá? Se tem alguém que vende peças de crochê, então ela tem que expor suas peças, ela tem que explicar como é que se faz um ponto tal do crochê, ela tem que trazer notícias a respeito desse assunto para que a sua comunidade ela vá não só obtendo informações, mas vá também se expandindo, crescendo e cada vez mais tendo um número maior de pessoas. Então esse é o primeiro passo, é realmente passar informação. Como os profissionais da área falam, é criar uma audiência. E isso demora um certo tempo, a gente vai construindo isso no dia a dia. As pessoas vão, aquele cara ali fala de gestão, aquele cara ali vende um produto que eu me interesso, aquele cara ali ele fala de marketing. Então as pessoas vão se identificando, aquele outro cara fala de carros esportivos. Então a gente vê aí que essas comunidades vão sendo formadas dessa maneira. Então a gente cria uma audiência. Depois, pessoal, o que no caso se faz? Um termo que é muito comum nesse meio é o chamado CTA, Call to Action, né? Que seria uma chamada para ação. Então, a partir do momento em que eu expus uma série de informações a respeito de um determinado assunto, eu vou chamar essas pessoas, né, para uma ação específica. Por exemplo, eu vou dizer, você se interessa mais por esse assunto? Então deixa aqui o seu e-mail ou deixa o seu WhatsApp que eu vou te mandar uma publicação que eu fiz a respeito desse assunto, eu vou te mandar um vídeo interessante, eu vou te mandar histórias a respeito desse assunto, enfim, né? A gente pode passar para as pessoas uma série de coisas. Então, primeiro eu gero audiência, depois eu tenho uma chamada de ação justamente para fazer com que as pessoas deixem os seus contatos comigo. Então, quando as pessoas deixam o nome, para que a gente possa entrar em contato, tem um termo também que representa essa ação, que é o famoso lead. Ou seja, lead nada mais é do que um contato de alguém que tem interesse em relação àquilo que eu estou, no caso, falando, aquela comunicação que eu estou, no caso, transmitindo para as pessoas. Se tem alguém do outro lado que tem interesse e que deixou o seu contato, ele é um lead, tá? Então, um termo também muito utilizado aí nesse meio digital. Várias empresas, várias pessoas que vendem vários produtos, elas estão o tempo inteiro buscando leads, pessoas interessadas naquilo que elas fazem. E como elas sabem que essas pessoas têm interesse? A partir do momento em que as pessoas deixam o seu contato. Então, gente, se nós formos pensar a diferença do marketing digital para o marketing tradicional, ela está justamente nesse ponto.
No marketing tradicional, quando a gente coloca um comercial na TV, no rádio, esse comercial ele é difundido. Várias pessoas vão ver, outras não vão, algumas pessoas vão ter interesse e tal, né? Mas a gente não tem como ter o contato dessas pessoas. No marketing digital, não. Essas pessoas vão se interessar e vão deixar o contato delas com a gente. Aí nós temos que ter alguns cuidados. Por que que a gente já não oferece de cara o produto? Por que que lá atrás a gente já não pede o contato da pessoa? Porque isso, de certa forma, já está manjado, né? Porque quando as pessoas aí fora, elas ouvem a gente falar do nosso produto, ou quando a gente chega de uma forma muito direta para pedir o contato, as pessoas elas se retraem. Por isso que é interessante a gente passar a informação, a gente criar um relacionamento, a gente bater um papo, a gente ter uma conversa antes, né, da gente chegar nesse ponto de solicitar, de certa forma, o contato da pessoa. Então, por isso que esse momento de passar informação, da gente gerar conteúdo, como é dito no meio, ele é muito importante. Porque aí a pessoa que está do outro lado fala, legal isso que esse cara está falando, né? E quando eu pedir o contato dela, ela vai passar de uma forma muito mais tranquila. Ela não vai achar que eu estou interessado em vender, né? Na verdade, ela vai passar para obter mais informações. Né? Então, é mais ou menos por aí, tá? É nessa linha que a gente tem que pensar. Gere conteúdo, passe informação, tenha um papo legal para que depois você possa obter o contato dessa pessoa, desse possível cliente, que vai ser um lead, vai ser alguém que vai estar ali na sua lista e que vai receber mais informações em relação àquilo que você quer, no caso, oferecer. Então, gente, depois que eu tenho tudo isso, depois que eu gerei um conteúdo legal, que eu conversei com as pessoas, que eu passei informação, que as pessoas se interessaram, deixaram o contato comigo, é que a gente, como empresa, vai realizar, operacionalizar, tentar fazer aquela venda. Porque eu vou ter certeza de que aquela pessoa que está do outro lado, ela se interessa pelo produto que eu, no caso, estou oferecendo. Tá? Então, essa é uma ação muito importante de você depois tentar vender, e aí existem uma série de gatilhos que são utilizados para que isso aconteça, uma série de gatilhos mentais, né? Para que a gente possa fazer com que a pessoa que está do outro lado, ela se interesse por aquilo que eu estou, no caso, comercializando. Alguns gatilhos que são muito bons, que são importantes, que são legais, são os seguintes. O gatilho da reciprocidade. Então, se eu nesse meio termo peguei o contato da pessoa, passei alguma informação adicional para ela, gerei um conteúdo bacana, transmiti isso de forma gratuita para ela, né? Ela vai ter uma imagem muito positiva ao meu respeito. Esse gatilho da reciprocidade, ele diz justamente isso, que as pessoas que dão alguma coisa para alguém, elas, na grande maioria das vezes, têm uma tendência de receber algo em troca. Então, muito provavelmente, quando eu fizer uma oferta para vender um determinado produto, é muito possível que essas pessoas, elas comprem de mim, porque elas, além de achar interessante o que eu falo, elas têm uma certa gratidão por tudo que eu já fiz. Esse é um gatilho muito utilizado. Tá? Um outro gatilho muito forte é o da prova social. Então, é mostrar que as pessoas, elas gostam daquilo que você, no caso, comercializa, daquilo que, no caso, você oferece. Muitas vezes a gente vai apagar o nome da pessoa, né? Caso a gente não tenha autorização para publicar, para a gente não expor aquela pessoa que fez um determinado comentário. Mas aí os outros vão ver que aquilo que eu ofereço tem aceitação, que as pessoas estão gostando. Então isso é muito interessante a gente fazer. Um outro gatilho muito forte e que é muito utilizado, não só no meio digital, mas no meio do marketing tradicional, também é o gatilho da escassez. Então,
Quanto mais eu mostrar que aquele produto ele é escasso, eu tenho um determinado número de produtos para ser comercializado até uma determinada data, melhor. Eu vou fazer com que as pessoas se interessem mais por aquilo que eu estou, no caso, oferecendo, porque eu vou mostrar que aquilo é um produto, de certa forma, escasso, que se ela não aproveitar naquele momento, ele vai acabar. Então, essas coisas são interessantes no meio desse processo para que a gente realmente motive aquelas pessoas que estão em contato com a gente a consumir aquilo que, no caso, nós estamos oferecendo. Agora, gente, assim, algumas vantagens de se fazer esse tipo de marketing. Tem várias, tá? A possibilidade, por exemplo, de eu ter mais liberdade em oferecer o meu produto pela internet. Então, quando eu ofereço aquilo que eu, no caso, comercializo pela internet, eu não preciso estar num determinado local específico, né? De vários locais eu consigo gerenciar essas ações. Então, vários empresários hoje têm suas lojas virtuais e não precisam estar em determinados locais o tempo inteiro, como é o caso de uma loja física. Às vezes eles comercializam aquilo, eles fazem as entregas, mas isso pode ser feito de certa forma de qualquer lugar. Então é um ponto extremamente positivo dentro desse contexto, dá mais liberdade, digamos assim, no caso, para as pessoas. Com isso, as pessoas passam a ter mais tempo também, muitas vezes, né? Como não tem que estar o tempo inteiro ali abrindo e fechando uma loja, então elas têm um tempo maior para se dedicar à família, para fazer o que querem. Então isso também é importante. Um outro ponto é a possibilidade de vender em escala, né? De você atingir um número muito maior de pessoas que da forma tradicional consumiriam o seu produto. Então eu tenho como atingir um número muito grande de clientes, aumentar a minha base, aumentar o meu volume de vendas, né, com esse meio, no caso digital. Na próxima aula, gente, nós vamos falar sobre como fazer isso, né? Que tipo de comunicação que eu devo levar, o que eu devo postar, o que é interessante eu comunicar para o meu público para que ele venha e se interesse por aquilo que eu estou, no caso, dizendo, informando, falando. Tá certo? Valeu!